O ministro da Economia Paulo Guedes foi chamado na Câmara dos Deputados pela comissão especial que está tratando do conteúdo da reforma previdenciária. Então ele ainda muito confronto, mas muito menor do que o ocorrido na sessão da Comissão de Constituição e Justiça, em que a baixaria foi generalizada, foi possível confirmar tudo o que foi dito aqui no canal anteriormente, sobre as perspectivas de transição entre o regime de solidariedade e o regime de capitalização. Ficou claro, por exemplo, que o regime de capitalização previsto pelo governo irá atingir tão somente os jovens, ou seja, aqueles que ainda não ingressaram no mercado de trabalho, pois segundo o próprio ministro, quem está hoje no sistema previdenciário atual não merece migrar para o sistema de capitalização, pois deixou quebrar o atual regime previdenciário. Sempre fazendo a comparação clássica com uma viagem de avião, Paulo Guedes disse: "Vocês criaram uma situação em que o avião de vocês está prestes a cair e agora vão querer embarcar no avião de seus filhos e netos para fazer o deles cair também?" Também foi revelada a ideia de um tronco solidário, ou seja, de um mínimo garantido pelo Estado quando dá aposentadoria pelo regime de capitalização, admitindo-se ainda que ele possa ser maior que um salário mínimo. Na proposta atual do governo, há apenas a garantia de que o benefício de aposentadoria no sistema de capitalização será de no mínimo um salário mínimo, e que o rendimento maior sairá do montante total aplicado. O uso dos recursos do sistema de capitalização e da economia de R$1 trilhão para acelerar o crescimento e diminuir os juros da dívida, apesar de ainda não estar expresso na fala do ministro, pode ser deduzido da própria ordem de argumentos que o ministro apresenta na defesa da proposta. Sempre que Paulo Guedes fala da economia de R$1 trilhão, ele faz questão de mencionar os altos juros pagos pelo Brasil na captação de recursos no mercado. E, logo após, aponta que o Brasil nos últimos tempos cresceu apenas 0,5% e que poderia crescer muito mais. Isso demonstra que ele irá usar essa economia e os recursos das contribuições para o regime de capitalização, para tentar jogar para baixo os juros e, naturalmente, diminuir os encargos pagos pelo país anualmente. A medida, como já foi dito aqui no canal, não tem o condão de diminuir o total da dívida pública brasileira e crescerá naturalmente com a necessidade de pagar os atuais trabalhadores quando eles vierem a se aposentar. Porém, o governo terá maior liberdade para usar os recursos do Tesouro Nacional, a partir do dinheiro que os jovens trabalhadores da capitalização irá investir e da diminuição do custo total com o pagamento dos benefícios que forem surgindo do atual regime. Além, é claro, dos recursos que ele vier a captar no mercado a juros muito menores. Espero que tenha gostado desse vídeo. Para assistir mais vídeos como esse, deixe o like e assine o canal. Tchau!